Graças a Deus. Salve-me com a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Vamos deixar uma palavra para os irmãos nesta noite abençoada, no livro de Gênesis, capítulo de número 13, né? Quem vos fala é o evangelista irmão Robson Gama Linhares, e sempre que eu puder vou deixar aqui para os irmãos uma palavra, né, para a sua reflexão, uma palavra de conforto, uma palavra que exorta, consola e edifica, né? Sempre o tema das palavras que edificam, porque serão baseadas na palavra de Deus, tá? E sempre, irmãos, minha live vai ser um pouco meio tarde, porque eu também não tenho horário para poder chegar do trabalho. Então, às vezes eu vou começar a live um pouco tarde, mas eu sempre estarei aqui para poder falar um pouco da palavra de Deus para os amados irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os irmãos possam permanecer firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Então, permaneçam aí ligados em nome do Senhor Jesus. E o tema dessa live de hoje, eu quero falar sobre escolha, tá? E nós vamos refletirmos um pouco sobre escolha, qual tem sido a nossa escolha, não é verdade? E sabemos que sobre escolha, muita gente escolhe muitas coisas, mas qual tem sido as nossas escolhas, não é verdade? E eu quero deixar alguns textos bíblicos. Se você estiver com a Bíblia aí, você pode também ir acompanhando os versículos, tá? Que nós vamos falar sobre a escolha. Eu vou me basear aqui em Gênesis, no capítulo de número 13, e também nós vamos basear em outros textos da Bíblia, para que os amados irmãos venham aí então poder também acompanhar comigo, né, estas leituras bíblicas que irão com certeza nos ajudar, né? Vai ser de extrema importância para a vida dos irmãos e também será de extrema importância para nossas vidas, até porque falar de escolha não é fácil, né? Quantas das vezes nós escolhemos tantas coisas, não é verdade? E acabamos depois nos arrependendo, né? Qual tem sido a escolha correta, né? Será se nós temos feito boas escolhas? Será se nós temos escolhido verdadeiramente coisas boas para nossas vidas? Então, nós vamos falar um pouco sobre escolhas nesta noite, tá? Baseado na palavra de Deus, tá? Então, alguns irmãos já estão aí entrando na live comigo. Deus abençoa nosso irmão pastor Adriano da Silva Paulo. Deus abençoa pastor Adriano, Rodrigo Almeida, Demerval. Deus abençoe a vida de vocês. E nesta noite eu quero basear aqui no livro de Gênesis, tá? No capítulo de número 13, quando Abraão, né, e Ló, eles se separam, tá? E vai dizer assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 13, verso de número 7, e nós vamos ler até o verso de número 18. Eu creio que essa live vai ser um pouco mais, um pouco menor, né? Da outras vezes foi muito longa, teve uma live minha que demorou 2 horas, eu nem imaginava que ia demorar tanto tempo, e essa aqui creio que vai ser mais rápida, né?
E baseado no livro de Gênesis, capítulo de número 13, verso 7 ao 18, diz assim, ó: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. Levantou-se Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e como era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades das campinas, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a ele: Levanta agora, e os olhos vai ficar com a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a te darei. E Abraão armou suas tendas e veio e habitou nas carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Glória a Deus, que maravilha, né? Armou um altar ao Senhor. Mas eu quero, irmãos, refletir nesse texto, né? É sobre escolha. Nós vemos aqui que houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Abraão já era muito rico, né? Ló também já tinha bastante riqueza. Então o que aconteceu? Houve contenda entre eles, né? De maneira que havia contenda, estavam brigando, não estavam dando certo mais. Havia uma guerra, havia uma contenda, provavelmente, olha, vou botar minhas ovelhas aqui, não, aqui já é meu. Ah, vou botar as minhas lá não, ali é meu. Então havia uma contenda, irmão Márcio, Deus abençoa também, varão. E havia contenda ali. E a palavra de Deus nos diz que levantou uma grande contenda entre aqueles pastores, e isso não estava bem. Imagine você, se os funcionários, vamos supor que você tem uma empresa, e o teu também, e outro parente seu tem uma empresa logo junto, e ali começa a ter contenda entre os funcionários, não ficaria uma situação difícil? Não ficaria uma situação, né, bem complicada? Pois é, estava acontecendo isso com Abraão. E Abraão, como sempre foi, e buscou sabedoria de Deus, então ele resolve chamar Ló e falar: olha, Ló, está tendo um problema, você sabe que nós estamos tendo problemas, isso não pode acontecer, não poderemos ficar, né, nessa guerra entre os pastores, né, entre as minhas ovelhas e as suas, nós não podemos ficar dessa forma. E todos sabem que Abraão sempre procurou ajudar Ló, né? E Ló quase já não vigiava, né? Mas Abraão já era mais temente a Deus. E nós, né? Deus abençoe nossa irmã Jussara também, a paz do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer sobre essa separação de Abraão e Ló. A Bíblia vai dizer, ó: e disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e teus pastores, porque irmãos somos, tá? Não está toda a terra diante de ti? Eia, aparta-te de mim, e se escolher a esquerda, irei para a direita, e se escolher a direita, irei para a esquerda. Olha a escolha aí.
Olha a escolha aí. Então, o que Abraão fez? Olha, Ló, você vai escolher. Nós não podemos ficar juntos mais. Estamos tendo problemas. Estamos tendo problema. Meus pastores, seus pastores, nós não podemos ficar em contenda. Porque eu tenho muita riqueza, você também tem, nós dois não estamos dando certo junto. Então, o que ele faz? Vamos dizer que ele chama Ló e diz, olha, Ló, você está aqui diante de ti. Aí é que entra a escolha. Olha o que diz a Bíblia, Gênesis capítulo 13, verso de número 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolher a esquerda, irei para a direita. E se escolheres a direita, irei para a esquerda. Deus abençoe também o Giovanni, em nome de Jesus, varão. Aí a Bíblia diz assim, ó. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina de Jordão, que era toda bem regada. Aí sabe o que acontece? Quando Abraão faz essa proposta para que Ló ele faça a escolha, né? A palavra de Deus vai dizer que Ló ele começa a olhar para a terra bonita, né? Aquela terra verde, aquela terra bonita que chama atenção, não é verdade? E olha o que diz a palavra de Deus. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, né? Isso antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, irmão. Olha só. Então ele olhou pela aparência, né? É esse que é o problema da escolha. O problema, às vezes, de muitas escolhas é porque muita gente escolhe pela aparência e as aparências enganam. Cuidado com a sua escolha. Às vezes nós vemos assim uma coisa tão bonita, né? Ah, vou escolher essa, que essa é bonita. Eu vou escolher essa fruta, porque essa fruta está bonita e às vezes está podre por dentro. E aquele carro está bonito, eu quero que... E às vezes o carro não está legal. Às vezes o carro por dentro está todo ruim. E à primeira vista de Ló, as campinas que ele olhou, as campinas do Jordão, era toda bem regada. Era uma terra bonita, era uma terra... Então ele, eu vou escolher essa aqui, eu vou escolher aquela terra ali. Irmãos, e quem é que não escolheria? Me diz aí. Quem é que não escolheria se alguém fizesse uma proposta para você fazer escolhas? Quem é que não escolheria a terra mais bonita? Quem é que não vai escolher os pastos mais verdejantes? Quem é que não vai escolher, né, o lugar mais bonito? E foi o que Ló fez. Ló pegou, olha, Abraão, eu vou escolher essa terra aqui. Essa terra é mais bonita, então nós vamos para lá. Lá eu tenho certeza que as minhas ovelhas não vão passar fome, meus caminhos vão ter água para beber, eu vou ter tudo tranquilo, a minha riqueza vai se multiplicar, eu vou estar bem, eu vou estar bem. Abraão, sabiamente, esperou, olha, você pode escolher, pode escolher. Deus abençoe também o evangelista Rafael Firmão, em nome de Jesus. Então o que aconteceu? Abraão ele foi sábio. Abraão disse, olha lá, você escolhe, nós não podemos ficar em contenda, não podemos ficar contendendo meus pastores com o seu. Nós não podemos ficar em guerra, não, você vai fazer a sua escolha. Essa live hoje é para falar um pouco sobre escolha. E olha que escolher não é nada fácil, escolha é difícil, irmão. Eu sei porque eu já entrei em loja para escolher uma camisa para mim e já fiquei mais de hora dentro da loja e não sabia com que camisa eu ia levar. Eu ficava pensando, meu pai, vou levar a camisa verde? Vou levar a camisa amarela? Vou levar a camisa vermelha? Será que eu levo aquela de gola? Será que eu levo aquela sem gola? Será que eu levo a camisa polo? Será que eu levo qualquer camisa? Que camisa que eu vou levar? E às vezes, irmão, acaba saindo sem escolher nada, porque escolha não é fácil. Até para a gente escolher as coisas tem que ser sábios, temos que saber escolher. Eu sei quem é aqui, irmãos, né? Que ainda não, no bom sentido da palavra, não quebrou a cara com certas escolhas. Quem é que nunca se decepcionou com as suas escolhas, né? E isso acontece com o ser humano. E o que Ló fez? Ló olhou para aquilo, para a terra bonita. Não, eu vou para lá. E aí a Bíblia diz, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, né? Aparentemente, né?
ou seja, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então o que Ló fez? Falou, ó, Abraão, fala Ló, e aí, já escolheu? Escolhi. Eu vou ficar com aquela terra ali, ó. Aquela terra bonita, bem regada, uma terra verdejante. Eu vou ficar com aquela terra ali. Aquela vai ser a minha escolha. Muito bem. Abraão concordou e partiu Ló. Ló saiu em direção àquela terra e a Bíblia vai dizer: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Irmãos, lugar onde há contenda não há união. Pode ter certeza, se uma igreja, se no trabalho, se na sua casa estiver tendo contenda, pode ter certeza que alguém vai se apartar, alguém vai sair, né? A Bíblia diz: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Então foi o que aconteceu com Abraão e Ló. Abraão, ele falou: não podemos viver nessa situação, e Ló parte. Mas só que a Bíblia vai dizer que o lugar para onde Ló escolheu, que aparentemente era uma terra bonita, uma terra vistosa, uma terra verde, uma terra produtiva, uma terra que é linda. E essa terra, irmão, a Bíblia vai dizer que aonde ele vai depois para Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra, você vê que Ló lhe dá muito trabalho para Abraão. Se você for continuar lendo os textos aqui, é porque eu vou passear mais alguns versículos aqui, porque eu quero focar no tema escolha. Qual é a sua escolha? É o tema dessa live. Lembrando que o tema das minhas lives será palavras que edificam, né? Lembrando que a palavra de Deus, ela exorta, consola e edifica. Ela tem esse poder de exortar o homem, né? Consolar o homem, né? Exorta, consola e edificar o homem. Tá? A palavra de Deus, abençoe também a nossa irmã Jerusa Santos. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder, exorta, ela consola, ela edifica. Então Abraão, ele era um homem sábio. Abraão, talvez, se Deus abençoe também nossa irmã Marlene, talvez, irmãos, se Abraão não tivesse feito essa proposta, Abraão poderia muito bem falar: eu quero aquela terra verde. Nós estamos baseando aqui, os irmãos que estão entrando na live agora, Gênesis capítulo 13. Nós estamos falando sobre a separação de Abraão e Ló. Só que o tema dessa live hoje é sobre escolha. Qual é a sua escolha? Como tem sido a sua escolha? Será se temos escolhido coisas que agradam a Deus? Será se a nossa escolha tem agradado a Deus? Então, o que acontece? Quando nós estávamos falando aqui de Abraão, Abraão poderia fazer, sabe o quê? Bem, já que está contendendo nossos pastores com pastores de Ló, eu vou fazer o seguinte: eu vou escolher aquela terra verde ali. E vou deixar outra terra mais sequinha, outra terra sem aparência nenhuma, eu vou deixar para Ló. Mas só que Abraão fez o quê? Não vai poder ter contenda entre mim e você, entre os meus pastores e o seu. Você faz o seguinte: você vai lá, você escolhe a terra que você quiser. Aí, meu filho, quando Ló viu aquela terra bonita, aparentemente, cresceu os olhos. Não, eu quero essa terra, Abraão. Olha, grama toda verde, pastagens bonitas, provavelmente meus gados vão sair dali gordo. E quando olhou para o outro lado, a terra mais feinha, aquela terra bem arenosa, talvez pedregosa, que não tinha assim muita aparência, falou: essa aqui eu vou deixar para Abraão, quero ver como é que ele vai se virar nessa terra. Mas só que lembrando bem que enganam.
Quantas pessoas já não, irmão, se enganaram com a aparência, né? Fora parece bonito, mas por dentro, né? Então, Abraão ele só viu a aparência da terra, ele foi pela aparência. Coisa que talvez se fosse eu, você escolheria a mesma coisa, irmão. Eu não estou falando que, se fosse eu escolher a de Abraão. Não. Se nós estivéssemos lá, nós íamos também escolher a terra verde, a terra bonita, a terra, né, que tem as pastagens bonitas. Diz a Bíblia que era verdejante como um jardim, né? Aquela terra bonita. E o que Ló fez? Ló, eu vou para lá. Ló pega, Ló parte, eles se separam um do outro, e dali para frente, quando você vê Gênesis capítulo 14, houve guerra entre 4 reis, guerra de 4 reis contra 5. Nessa guerra, você vai perceber que Ló ele é levado cativo. Olha como é que Ló ele causou alguns problemas para Abraão. Ló ele acabou causando alguns problemas para Abraão. Ló ele foi levado cativo. Depois vocês sabem que depois Abraão teve que ir lá socorrer Ló, né? Porque Ló foi capturado. E se você for perceber bem mais na frente, eu não vou muito alongar aqui no texto, porque eu tenho alguns textos ainda da Bíblia, escolhas, e nós vamos perceber que Ló ele acaba indo para as terras situadas em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram as cidades onde havia muitos pecados que desagradavam a Deus. E Deus disse para Abraão: Abraão, irei destruir aquela cidade. Abraão indaga a Deus: mas Senhor, e se houver 50 justos naquela cidade, será que o Senhor destruirá a cidade? Não, Abraão, por amor de 50, eu não destruirei a cidade. E se tiver, Senhor, 40 justos, será que o Senhor destruirá a cidade? Não, Abraão, se tiver 40 justos naquela cidade, eu não destruirei a cidade. E se tiver 20 justos naquela cidade, o Senhor destruiria a cidade? Não, Abraão, por amor aos 20, eu não destruirei a cidade. E ele vai chegando, é só para, irmãos, ter uma analogia do que aconteceu, né? Talvez não foi esse número aqui, mas provavelmente ele fez essas perguntas, como na Bíblia está dizendo, ao ponto que Deus de Sodoma e Gomorra. Mas só que quem estava morando lá, Ló estava lá. E a Bíblia diz que, Deus abençoe também nossa irmã Sara, e a Bíblia diz, irmão, que aquela cidade cheia de imundícia do pecado, a Bíblia diz que Ló ele acaba ficando preso lá, os anjos vão lá, né? E os varões daquela terra, aquela cidade, ela foi destruída. Ló ele teve que sair correndo. Inclusive tem a parte que a mulher de Ló olha para trás e ela vira uma estátua de sal, não é verdade? E isso já deixa um exemplo para nós que somos cristãos, para não olharmos para trás. Não olhe para trás, irmão. Isso é para deixar um exemplo para você, para não olhar para trás. Siga em frente. Olhe para frente, olha para frente. Jesus, ele é o nosso alvo. Vamos olhar para trás, né? A mulher de Ló olhou para trás, se transformou numa estátua de sal. Mas só lembrando os irmãos, já que estamos falando sobre escolha, quando você volta para o texto, no capítulo de número 13, nós estamos falando sobre escolha, você vai ver que a escolha de Ló não foi uma boa escolha. Ló, se você for ver bem, ele escolheu pela aparência. Coisa que se fosse eu e você também escolheríamos a mesma coisa. Eu sei que alguns engraçadinhos, e nada, eu seria como Abraão. Nada, irmão. Se você estivesse lá, você ia fazer igual Ló. Ia escolher a terra verde, ia escolher a campina, ia escolher aquele pasto verdejante, mas depois você vai ver que as suas escolhas, olha, irmãos, não deu certo.
Abraão foi para a terra seca, foi abençoado. Ló foi para a terra bonita, aparentemente, que pensava que tudo ia dar certo e acabou estando em uma cidade cheia de pecado, de podridão, cheia de homens escandalosos, não é verdade? E aquela cidade, ela foi queimada com fogo e enxofre. E o Senhor, observem bem, já que estamos falando sobre escolha, a palavra de Deus nos diz, né? Assim dessa maneira, ó. Gênesis capítulo de número 18, verso... Não, Gênesis 19, verso 2. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então, olha a situação agora que se encontrava Ló. Imagine você, talvez ele com aquele arrependimento total de ver que tudo que ele escolheu, né, tudo que ele planejou, agora o Senhor ele vai destruir aquela terra, porque aquela terra era uma terra de homens pecadores que não servia a Deus, e Deus já não estava mais aturando o pecado daquele povo. A palavra de Deus ela vai continuar dizendo assim, ó: então saiu Ló e falou a seus genros e aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Olha bem. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló e disseram: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereça na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo que lhe o Senhor misericordioso, tirou-no e puseram-no fora da cidade. Olha o que a Bíblia diz: e aconteceu que, tirando fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não aparte em toda essa campina, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereçais. Irmãos, esse mundo, irmãos, né? Muito em breve, muitas coisas vão acontecer, muita destruição ainda vai acontecer, irmão. Mas nós temos que nos agarrar aos braços do Senhor. Temos que correr, irmãos, correr para o alvo, correr para a salvação. Escapa-te por tua vida para que vivas, tá? Escapa-te por tua vida para que vivas. Então, o que aconteceu em relação à escolha, tá? Cuidado para você não escolher pela aparência. Cuidado com as suas escolhas. Seja sábio para fazer suas escolhas. Olha o que a Bíblia vai dizer também no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, e o verso de número 26 ao 28 diz assim, ó: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvir os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos desviaste do caminho que hoje vos ordeno, para seguir de outros deuses que não conheceste. Tá? Isso aqui é o Senhor chamando a atenção do seu povo e dizendo: olha, hoje eu ponho entre vocês, na sua frente, a vida, né, e a morte, a bênção e a maldição. Qual que vocês vão escolher? Então hoje está dessa forma. Deus tem deixado o homem com livre arbítrio. Você escolhe os seus caminhos. Agora, a consequência você paga. Você pode ter certeza disso. Deus ele não vai pegar você pela garganta. Não vamos, não. A escolha é sua. Você é livre para escolher. Você tem um livre arbítrio. A Bíblia diz: eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha a escolha aí. Olha a escolha aí. Né? Você vê que
Em relação à aparência, às vezes é até engraçado. Tem crianças, às vezes, que se você botar um pirulito pequenininho, outro grande, com certeza ele vai no grande. Eu quero esse, eu quero esse. Qualquer um vai, irmãos. Qualquer um vai escolher o mais bonito, qualquer um vai escolher, né? Então temos que ter muito cuidado, porque nem sempre aquilo que é bonito é realmente a escolha que devemos fazer. Nem sempre é aquilo que nós achamos que é legal, é o que realmente é certo. A Bíblia diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. Quantas pessoas escolhem, irmãos, às vezes um caminho, não, é esse que eu vou seguir. Essa meta que eu sigo, eu vou seguir até o final. Ninguém me muda. Ninguém muda a minha escolha, eu escolhi e acabou. E depois acaba vendo, irmão, que essa escolha não é uma escolha correta. Acaba vendo, irmão, que aquela escolha não é a escolha realmente que ele precisava ter. Tem gente, às vezes, que escolhe e depois acaba ficando com o pior. E isso, às vezes, a gente fala em relação... Eu estou falando em relação a tudo. Porque escolha envolve tudo. É a mesma coisa a pessoa, por exemplo, que é namoradeira demais, uma mulher, um homem que é namorador demais. Às vezes escolhe aqui, às vezes acaba, né, sem ninguém, ou às vezes acaba com alguém que não é uma pessoa de bem. Então, irmãos, tem que ter muito cuidado. Às vezes também tem pessoas que jogam a joia preciosa fora e acaba ficando com um que não vale a pena. Então tudo isso é escolha. Nós não estamos livres das escolhas, não. Hoje você tem um livre-arbítrio, você escolhe o trabalho que você quer trabalhar, você escolhe a escola que você quer estudar, você escolhe a cor do seu carro que você vai comprar, você escolhe a casa que você vai comprar, você escolhe o bairro que você vai morar. Tá entendendo? Você escolhe a igreja que você vai congregar. Você escolhe a roupa que você vai vestir. Deus abençoe também a Carla Fernandes. Então, você escolhe a roupa que você vai vestir. Tá entendendo? Tem gente aí que pinta o cabelo, ele vai escolher a cor que ele vai pintar o cabelo. Tem gente às vezes que quer botar, né, uma roupa, outro vai botar um anel, ele vai escolher o anel, ele vai casar, vai escolher a aliança, e se ele vai casar, ele vai escolher uma noiva. Então, a nossa vida ela é cercada de escolha. A nossa vida, não é verdade? Deus abençoe também nosso irmão José Carlos, oh, glória a Deus. Então, a nossa vida é cercada de escolhas, irmãos. E às vezes nós reclamamos, Senhor, por que isso na minha vida? Ei, foi você que escolheu. Foi você que escolheu, então não reclama. É por isso que não é muito bom você deixar os outros escolher por você. Deixa você escolher. Que pelo menos se você quebrar a cara, você não vai botar a culpa em ninguém. Vamos supor que às vezes o cara tá ali, tem duas camisas aqui, uma verde e uma vermelha. Aí você quer levar verde, mas você também gostou da vermelha. Aí você já fica na dúvida, eu levo essa ou levo essa? Olha aí como é que a escolha já entra. Qual que eu escolho? Às vezes você pergunta o cara, alguém que está do seu lado, o cara vai, olha, eu gostei da verde. Mas você gostou da vermelha. E às vezes você vai, eu vou levar verde mesmo. Depois que você chega em casa, rapaz, eu era para ter levado a vermelha, mas por culpa de fulano, eu trouxe a verde. Olha aí, irmãos, então a escolha é sua. Você que escolhe as coisas. Então não reclame se você fez uma escolha errada, não. Tenta, se der para corrigir alguma coisa, corrige. Se der para fazer algo que você possa melhorar a sua vida, faça. Tá entendendo? Faça. Irmãos, é a mesma coisa, irmão. Não sei o que fazer mais. Por que eu escolhi isso aqui, irmãos? Todo mundo erra. Não pensa você, o homem não adivinha futuro, não. Quem sabe do que vai acontecer na frente é Deus. Tá entendendo? Você fala, meu Deus, o que eu vou escolher? Olha a escolha aí. Só tem algumas coisas que a gente não escolhe. Tem algumas coisas que a gente não escolhe, irmãos. Talvez você está perguntando, rapaz, será o quê?
que a gente não escolhe nessa vida, né? Que é o que a gente não escolhe? Tem, irmãos. Não pensou assim, não é tudo que você escolhe também, não. Tem coisas nessa vida que você não escolhe. Quer um exemplo? O seu nome. Não foi você que escolheu o seu nome, foi não. Quando você nasceu, alguém escolheu o nome para você. Não é verdade? Então, nem tudo nessa vida você escolhe. Tem coisas que a própria consequência, né, da vida vai escolhendo e você acaba entrando no meio dessas escolhas. Tá entendendo? Então, mas quando você vai fazer a sua escolha, não é verdade? Você vai ver que essa escolha que você fez, né? Elas poderão dar certo, outras também poderão não dar certo, mas uma coisa eu sei, a nossa vida ela é envolvida na escolha. A nossa vida ela é cercada de escolhas. Ah, irmãos, eu achei bonita essa camisa, né? Ah, irmão, eu escolhi ela, é realmente. Aí vem outra, eu não gostei dessa camisa. Eu não gostei dessa camisa. Ó, irmão, o gosto do irmão não é seu. Às vezes nós queremos interferir na escolha dos outros, quando na verdade o gosto é daquela pessoa. Ah, se eu fosse fulano, eu comprava um carro azul. Não comprava aquele carro branco. Irmão, a escolha é dele. Então ele tá certo, ele gostou, faz aquilo que você gosta. Você gostou? Ah, qual camisa que eu vou levar? Vou levar a camisa branca. Leva a camisa branca. Eu vou gostar do carro branco. Leva o carro branco, irmão. Não vai pela escolha dos outros, para você não se arrepender depois. Faça aquilo que você gostou. Estou falando em relação à escolha, irmãos. Escolhas, tá? Não pense você que toda escolha também vai dar certo, não, que não dá não, tá? É o caso de Ló. Ló escolheu as boas terras, Ló escolheu a boa campina, Ló aparentemente, como se nós estivéssemos lá juntinho com ele, nós iríamos escolher aquela terra também, aquela campina verdejante, iríamos escolher aquele lugar bonito, não é verdade? Mas depois nós iríamos ver que realmente a escolha, o que ficou para Abraão era a terra abençoada, aquela terra que aparentemente não tinha nada, né? Uma vez, eu sempre lembro isso do meu irmão, Josimar, uma vez quando nós era bem menores, morava lá no Imbé, eu como sou irmão mais velho, nós chegamos diante de um coqueiro, irmão, tinha um coco grande e um coco menor, só tinha 2 cocos. E eu como irmão mais velho falei, olha, eu sou irmão mais velho, vou botar banca nele. Eu quero coco grande. Você é pequeno, você come, vai ficar com coco pequeno. Mas só, irmão, que quando nós fomos partir o coco, irmãos, foi uma surpresa muito grande. O coco grande que eu escolhi só tinha casca. Por dentro, o coquinho pequenininho, irmão, só tinha casca. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E o coco que eu deixei que meu irmão ficou para ele, que era o pequenininho, era todo carnudo, e acabou eu tendo que comer do coco dele, porque o coco grande, que aparentemente era o melhor, era pequenininho por dentro. Então, às vezes nós escolhemos pela aparência, e isso é o maior perigo. Está aí o maior perigo, você escolher pela aparência. E vemos aqui no livro de Deuteronômio, capítulo de número 11, a partir do verso de número 26 e 28, Deus dizendo, ó, está aqui diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. Tá? Às vezes você pensa, eu estou com a razão, eu faço o que eu quero. Cuidado, cuidado. Existe um dono nessa terra. Existe alguém que é dono da nossa vida. Existe alguém maior diante dessa terra, que é o nosso Deus. E um dia nós vamos ter que prestar conta a Ele de todas as nossas obras, irmãos. Quer seja bom, quer seja mal, diz a Bíblia. E olha o que a Bíblia diz aqui também em Deuteronômio capítulo 30. Nós vamos falar um pouco sobre escolha. Então, nós vamos falar alguns versículos aqui. Quando falo sobre a lei do Senhor,
que é bem patente, inclusive esse é o texto do livro de Deuteronômio 30, a partir do verso 11, diz assim, ó, vê aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje, se ames ao Senhor, teu Deus, que andes nos teus caminhos e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e o seu juízo, para que vivas e te multipliqueis, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Escolha o caminho bom. Escolha aquilo que eu estou te propondo. É uma proposta. Irmãos, e a proposta de Deus é uma proposta boa. Ele está dizendo, ó, segue o bem, porque o mal não presta. Está aqui o bem e o mal. E olha que o inimigo ele vai vir com a sua bandeja, tá? Te oferecendo muitas coisas para você escolher. Tá entendendo? Mas só que é tudo uma vida de aparência. Tudo que o diabo oferece, mas é tudo aparência. Aparentemente parece legal, mas não é. Olha o que a Bíblia diz também do Deuteronômio 30, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua semente. O que é semente? Você e seus filhos, você e sua descendência. Então, para você ver como é que uma boa escolha, ela vai acompanhar até os seus descendentes, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, porque a escolha, ela é uma escolha bem patente. Agora, se você escolher a mal semente, se você escolher o mau caminho, esse mal também ele pode acompanhar a sua geração. Você pode estar trazendo aí prejuízos para a sua família, prejuízo para os seus filhos, prejuízo para a sua descendência, e isso não é legal, tá? Agora vamos falar mais um pouco sobre escolha. Será se você tem feito muitas escolhas, irmãos? Ou será que você tem deixado os outros escolher por você? Muita gente hoje é deprimido porque não teve aquela decisão, porque a escolha ela envolve decisão. Você às vezes quer escolher, mas precisa tomar uma decisão. Eu, por exemplo, sou péssimo em escolher. Às vezes eu entro numa loja de roupa, fico meia hora para escolher uma blusa. E às vezes acaba escolhendo qualquer uma. Tá entendendo? Às vezes aquela primeira que eu botei a mão, depois de quase uma hora tá dentro da loja escolhendo a roupa, é aquela que eu vou comprar. Então tudo isso é escolha. Agora, tomar a decisão diante da escolha que não é fácil. Qual que eu levo? É esse ou esse? É esse ou esse? É aquele ou aquela? É isso ou aquilo? Eu faço ou não faço? Então, a decisão ela é uma coisa muito importante, principalmente se ela estiver baseada na palavra de Deus, tá? Se estiver baseada na palavra do Senhor, tá? Olha o que diz também sobre a escolha no livro de Salmo, de número 25, verso de número 12. Diz assim, Salmo 25, 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Qual é o homem que teme ao Senhor? Né? Aí a Bíblia diz, ele o ensinará o caminho que deve escolher. Olha a escolha aí. Prestou atenção? Como é que a escolha ela vem como resultado daquilo que Deus, da proposta de Deus para a nossa vida? Então diz a palavra do Senhor, qual o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará o caminho em que deve escolher. Qual é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus ele é o caminho, tá? Então a Bíblia diz, qual é o homem que teme ao Senhor? E temor, irmão, é ter respeito por Deus. Temor não é ter medo, temor é ter respeito. Então quando você tem respeito por Deus, você vai guardar a sua palavra. Você vai guardar, ó. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então é muito bom quando o homem de Deus ele tem uma boa escolha. O Senhor vos ensinará o caminho em que deve escolher. Quantas pessoas tiveram a vida mudada, né, pelo Espírito Santo e a sua vida foi transformada
pessoas que talvez andavam no caminho que achava que estava certo, mas a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o final delas são um caminho de morte. Tá? Olha o que a Bíblia diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele fará saber o seu conserto. Então, se você teme ao Senhor, pode ficar tranquilo, irmão. Pode ficar tranquila que o melhor de Deus está na sua vida. O melhor de Deus, né, está para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz também, já que estamos falando sobre escolha. Eu disse que nós vamos passear um pouquinho na palavra de Deus para nós entendermos mais sobre escolha. Provérbios, capítulo 3, verso de número 31, diz assim, ó: não tenhas inveja do homem violento, tá? Nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Então, não escolha o caminho da violência. Não escolha andar com pessoas mentirosas, pessoas que realmente querem ofender o Senhor, pessoas que querem realmente apartar-se da palavra de Deus, mas escolha andar com pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te dar bons conselhos, conselhos bons. Salmo de número 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como moinha que o vento espalha. Tá? Então, irmãos, quando nós escolhemos o favor do Senhor, quando nós tivemos boas escolhas, não, eu quero ser isso, e eu quero ser obreiro. A Bíblia diz: quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, se você tem desejo de ser um obreiro, tem desejo de fazer a obra de Deus, continua orando, continua lendo a Bíblia, continua jejuando, continua, irmão, buscando o melhor de Deus, que com certeza Deus vai te usar. Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar os seus caminhos, e isso é muito bom. Quantas pessoas nós pensamos: aquele ali não tem mais jeito, para aquela não tem mais jeito, para aquele não tem mais jeito, e o Senhor, Ele mudou a vida, o Senhor transformou a história, não é verdade? Vamos andar mais um pouquinho para nós falarmos sobre a escolha, né? Vamos aqui para o livro de Mateus, no livro de São Mateus, capítulo de número 27. São Mateus, capítulo de número 27. Né? Eu não vou demorar muito nessa live, mas vamos ver o que diz aqui na palavra do nosso Deus. Mateus, capítulo 27, diz assim a palavra de Deus: e foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes e sacerdotes, pelos anciões, nada respondeu. E disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo, né, aquele que quisesse. Então, aqui já está falando de escolha. Tá? E diz assim: e tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual queres que vos solte, Barrabás ou Jesus, o chamado Cristo? Irmãos, olha aí a escolha. Estava ali o povo, irmãos, né? Agora, para escolher, era normal naquela época, na ocasião da Páscoa, soltar soltar um prisioneiro. E o povo escolheu soltar Barrabás. Irmãos, olha o que é a escolha. Está vendo? Estamos falando de escolha. Aqui está dizendo que era normal, não é verdade? E aqui está dizendo: por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo, tá? Aquele que quisesse. E vocês já conhecem bem a história, e portanto Pilatos, estando eles reunidos, disse:
qual queres que vos salte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E se nós formos olhar para o lado espiritual, qual é a sua escolha? Jesus ou Barrabás? Muita gente tem escolhido Barrabás, né? Muita gente não tem escolhido Jesus, tem escolhido Barrabás. Aqui, o povo escolheu Jesus para ser crucificado. Claro que nós sabemos que era um plano divino. Tinha que acontecer assim na história. Mas, já que estamos falando de escolha, aqui o povo escolheu Barrabás e escolheu Jesus para ser crucificado. Olha só, porque sabia que por inveja havia entregado. E estando ele assentado na tribunal, sua mulher mandou dizer: não entre em questão com esse justo, porque num sonho sofri muito por causa dele. A mulher de Pilatos, né? Ela teve um sonho perturbador e disse: olha, não te envolvas com esse justo, porque eu muito sofri por causa dele. Ela fala isso com Pilatos. Aí diz: ó, mas os príncipes, sacerdotes e anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse a Jesus. E respondendo o governador, disse-lhe: qual desses dois querem que eu vos salte? E eles disseram: Barrabás. Está entendendo a escolha aqui? Né? Quem vos queres que eu solto? Que eu solto Jesus ou que eu solto Barrabás? Mas só que você viu o texto anterior, diz que os príncipes dos sacerdotes, eles entravam no meio da multidão e diz, ó, pede para crucificar Jesus, pede para crucificar Jesus, pede para matar Jesus. E aquele povo foi começando a pedir isso. Crucifica, 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 que seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E aí nós vamos ver que Pilatos fica até espantado, aí manda açoitar, açoita ele. Eles açoitam Jesus, traz Jesus novamente. Aí, e agora? Tá bom para vocês?